Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise profunda aqui. Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem importante que está no livro Ciência para Não Cientistas, volume 2, sobre religião, do Jorge Guerra Pires. O foco nosso é entender o que ele chama de analfabetismo científico e por que, isso é tão relevante hoje em dia. Exato. A ideia é a gente dar uma olhada em como a fonte define isso, sabe? E ver os exemplos, os argumentos que o autor usa para mostrar como isso afeta a sociedade. Afeta como a gente consome notícias, debate política, saúde. É isso, né? Isso mesmo. Desde o grupo de WhatsApp da família até, decisões maiores sobre políticas públicas. Vamos explorar isso. Perfeito. Então, para começar mesmo, como é que o livro define esse tal de analfabetismo científico? Eu li que ele compara com o analfabetismo funcional, é isso? É, isso mesmo. O analfabeto funcional é o cara que lê um texto, consegue entender alguma coisa, mas não consegue usar isso para viver no dia a dia. Ele não consegue resolver questões que requerem um pouco de compreensão. Já o analfabeto científico, ele também tem essa dificuldade de entender algumas coisas na internet, como qual é o fato real versus a mentira. Ele tem dificuldade de discernir as razões por trás de um motivo, ele não consegue avaliar se as informações são certas ou erradas e nem consegue discernir se a propagação da notícia é uma coisa controlada ou não. É sério, e é cada vez mais grave, até porque a gente lida com a notícia o tempo todo, né? Isso mesmo. Desde o grupo de WhatsApp da família até, decisões maiores sobre políticas públicas. Vamos explorar isso. É por aí mesmo, a analogia é central. O autor diz que não é só, não saber fatos científicos, decorar fórmulas, essas coisas. Ah, entendi. Não é um quiz de ciências. Não, não é. É mais profundo. É, uma dificuldade. Talvez até uma falta de vontade de usar o pensamento crítico, o ceticismo, a lógica baseada em evidência para, avaliar o que a gente ouve por aí. Então é menos sobre o que a gente sabe e mais sobre como a gente pensa sobre as coisas. Exatamente. É a ferramenta de pensar que está faltando ou não está sendo usada direito. E quais seriam os perigos disso, segundo Pires? O que ele aponta lá? Olha, os riscos são bem concretos e a gente vê isso todo dia, né? O principal é ficar mais vulnerável para desinformação, para as fake news. Ah, sim. O livro até menciona a questão dos grupos religiosos de WhatsApp, né? Como um exemplo disso. Menciona sim. É o exemplo bem atual. A confiança no grupo ou numa liderança religiosa às vezes passa por cima da análise crítica da informação que está circulando ali. Faz sentido. E além das fake news? Bom, o autor argumenta que isso acaba inibindo o pensamento crítico de um jeito mais geral. Deixa as pessoas talvez mais passivas diante de dogmas, menos propensas a questionar autoridades ou crenças muito antigas. E tem uma parte que me chamou muito a atenção. Aquela citação do Michio Kaku. A pergunta da criança: Deus teve uma mãe? Como isso entra na discussão? Ah, essa citação é ótima para ilustrar, né? Essa pergunta tão simples, quase ingênua, é o tipo de coisa que a ciência estimula. O porquê fundamental. Ir até o fundo da questão. Isso. Só que, para muitas religiões, essa pergunta pode ser, inadequada. Talvez até ofensiva, porque mexe num dogma central. Deus é eterno, não foi criado. Entendi. Então, o analfabetismo científico seria, nesse caso, a pessoa nem se permitir fazer essa pergunta, ou achar errado perguntar. Exatamente. É a falta de vontade ou incapacidade mesmo de fazer essas perguntas essenciais, de pedir evidência, de desafiar o que é dado como verdade absoluta. A fonte sugere que algumas estruturas religiosas podem, sem querer ou de propósito, desencorajar esse tipo de questionamento, tratar como tabu. E isso leva direto para aquele contraste que o livro faz entre ciência e fé. Tem a frase do Tim Minchin que o autor usa. Como era mesmo? Ah, sim. A ciência ajusta suas visões com base no que é observado. A fé é a negação da observação para que a crença possa ser preservada. É uma definição bem direta. Bem direta mesmo. E como essa tensão alimenta o analfabetismo científico na visão do autor? Bom, um ponto-chave que o livro explora é o tal do Deus das lacunas. Deus das lacunas, o que é isso? É a tendência que a gente tem de usar Deus ou o sobrenatural para explicar as coisas que a ciência ainda não consegue explicar, sabe? Aqueles buracos no nosso conhecimento. Tipo, preencher o desconhecido com o divino. Exato. E o mais curioso é que o livro cita um evangelista, Henry Drummond, que criticou isso.
chamou de preguiça intelectual. Nossa, preguiça intelectual vindo de um evangelista? Forte isso. Pois é, porque segundo essa linha de raciocínio que o Pires apresenta, essa abordagem meio que breca a curiosidade científica. Em vez de você ir atrás para entender a causa natural, você aceita uma resposta pronta, sobrenatural e pronto, acabou a investigação. E o livro dá exemplos disso, né? Como o das doenças que você mencionou antes. Isso. Antes da teoria dos germes, era comum culpar Deus ou espíritos pelas epidemias. Era a explicação para aquela lacuna no saber médico. E aí Pasteur, Koch, essa turma veio e mostrou os micróbios. E a lacuna foi preenchida pela ciência. A explicação divina para aquele problema específico ficou obsoleta ou, pelo menos, não era mais necessária para entender a causa. Mas as lacunas mudam, né? Hoje são outras perguntas. Origem do universo, consciência. Exatamente. As perguntas mudam, mas a mentalidade do Deus das lacunas, segundo o autor, continua firme. Essa vontade de tapar o buraco do desconhecido com o divino, em vez de, abraçar a dúvida e continuar investigando, é vista como um obstáculo para o pensamento científico. E aí, um pilar do analfabetismo científico. Entendi a lógica. E como o livro conecta isso com a nossa realidade aqui no Brasil, por exemplo? Ele fala de política, né? Fala sim. O material traz uns exemplos bem atuais e, que geram debate. Ele analisa o movimento bolsonarista, por exemplo. Como ele analisa? Ele descreve o movimento como tendo uma base religiosa muito forte e argumenta que parte da força desse movimento viria justamente dessa falta de pensamento crítico que ele liga ao analfabetismo científico. E que ele baseia isso em quê? Ele aponta para pesquisas, observações que indicariam que certos grupos religiosos foram, talvez, mais suscetíveis à desinformação, a narrativas mais simples, e que isso teria sido usado politicamente. A questão das fake news em grupos religiosos volta aqui. Importante dizer que essa é a análise do autor, né? A interpretação dele. Claro, claro. O livro apresenta essa leitura dos fatos à luz do conceito que ele está desenvolvendo. É uma perspectiva. E o debate do aborto também entra como exemplo. Teve aquela discussão do PL do estuprador. Exato. O livro pega esse tema como outro exemplo forte. Argumenta que a oposição muito forte a qualquer mudança na lei do aborto, como a gente viu naquela reação ao PL, vem principalmente de convicções religiosas. E não de argumentos científicos ou de saúde pública. É o que o autor argumenta, que nesse debate muitas vezes se ignora a complexidade científica, tipo, quando começa a vida? O que é viabilidade fetal? Que não tem um consenso tão simples para impor uma visão dogmática religiosa. Para ele, isso mostra uma desconexão com o jeito científico de pensar, que lida com evidência, com dúvida, com nuances. Entendi. E o clássico dos clássicos, criacionismo versus evolução. O livro fala disso? Fala. E fala bastante. O autor conta casos de pessoas com estudo formal que ainda tiram sarro da teoria da evolução de Darwin. Ele vê isso como um sintoma claro de analfabetismo científico. E ele até brinca com a história dos dinossauros na Bíblia, né? Sim. Ele usa um tom meio irônico para falar da dificuldade de encaixar fósseis de dinossauros numa leitura literal da Bíblia. Ele contrasta essas tentativas de adaptar a religião depois que a ciência descobre algo com a capacidade da ciência de explicar e até prever coisas. E quais as consequências de rejeitar a evolução na prática, além de ser um debate teórico? As consequências são enormes, segundo o texto. Rejeitar a evolução, que é a base da biologia moderna, afeta a compreensão de tudo. Resistência a antibióticos, desenvolvimento de vacinas, doenças genéticas, até agricultura. Não é só uma opinião, sabe? Entendi, tem impacto real. Exato. E ele critica também aquela tendência de atribuir curas ou avanços científicos a Deus, como milagres. Por que ele critica isso? Porque, segundo o argumento dele, isso desvaloriza o trabalho gigantesco de cientistas médicos pesquisadores. E pior, pode até desestimular os jovens a seguir carreira científica, passando a ideia de que o progresso depende mais de reza do que de estudo e método. Entendi a crítica. Mas o livro mostra algum meio termo? Reconhece que nem todo religioso é irracional em tudo? Lembro de ter lido algo sobre compartimentalização. Sim. Ele aborda essa nuance e é importante. Ele mesmo diz que recebeu comentários de leitores falando:
Olha, ser religioso não me impede de ser racional no meu trabalho, na minha vida prática. As pessoas conseguem separar as coisas, né? Exato. Podem ser super racionais, baseadas em evidências, sei lá, como engenheiras médicas, e ao mesmo tempo ter crenças espirituais que seguem outra lógica. O livro cita o Steven Pinker, que fala que a racionalidade é localizada. A gente não é 100% racional ou irracional o tempo todo, em todas as áreas. E os cientistas históricos que eram religiosos, Newton, Galileu. Isso, o livro lembra deles. Newton, super religioso, mexia com alquimia e revolucionou a física. Galileu, apesar da briga com a igreja, tinha fé. E o Lemaitre, padre católico, que propôs o Big Bang. Então não é uma oposição simples de ciência versus religião. Não é tão simples. O livro reconhece essas figuras, mas também contextualiza. Diz que muitos separavam as coisas ou tiveram conflitos por causa disso. Cita Einstein falando que ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. Ah, essa frase é famosa. Tipo Stephen Hawking, tendem a ser bem mais céticos com religião organizada. Certo. Então, com toda essa complexidade, qual seria a cura para o analfabetismo científico, segundo a fonte? Parece que tudo leva ao pensamento crítico, né? Aquela frase do Feynman. Exatamente essa. A frase do Feynman é o ponto central da solução proposta no livro. Prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas. Forte, né? Muito. O antídoto que o autor sugere não é necessariamente virar ateu ou jogar fora toda a espiritualidade. É cultivar o pensamento crítico, valorizar isso. E o que isso significa na prática? Cultivar o pensamento crítico. Significa ensinar e praticar lógica, análise de evidência, reconhecer nossos próprios vieses, entender um pouco de probabilidade e, principalmente, ter um ceticismo saudável. Ceticismo saudável. O que é isso? Não é ser do contra. Não é ser do contra por ser. É a disposição de questionar as afirmações, especialmente as mais estranhas ou grandiosas. É pedir boas evidências antes de aceitar algo como verdade, mesmo que venha de alguém importante ou que a gente goste da ideia. Isso é o que o autor chama de literacia científica. Não só saber fatos, mas ter as ferramentas para pensar melhor. Entendi. E isso me leva ao último ponto que achei bem interessante no livro. Aqueles dados que ele mostra comparando países, correlação entre religiosidade e indicadores sociais. O que esses dados sugerem? Ah, sim. Ele apresenta umas comparações que dão o que pensar. Mostra que países onde as pessoas são menos religiosas ou têm mais ateus tendem a ter, em média, indicadores sociais melhores. Melhores como? Maior IDH, que mede desenvolvimento humano, vida longa, educação, renda, menos crime violento, QI médio mais alto, embora QI seja uma medida polêmica, melhor capacidade de identificar fake news e menos autoritarismo social. E ele fala do Brasil nisso, né? Citando o tal índice de distanciamento de poder. O que é isso? Esse índice mede o quanto as pessoas numa sociedade aceitam que o poder seja distribuído de forma desigual. O Brasil tem um índice alto, ou seja, a gente tende a aceitar mais as hierarquias. E o autor mostra uma correlação disso com a alta religiosidade aqui. Mas, e aqui tem um mas gigante que a própria fonte ressalta. Correlação não é causa. Isso é super importante. Ah, sim. Só porque duas coisas acontecem juntas, não quer dizer que uma causa a outra. Exatamente. Esses dados não provam que ser ateu causa desenvolvimento, ou que ser religioso causa crime ou autoritarismo. Tem 1000 outros fatores. História, cultura, economia, política. Seria simplista demais concluir isso. Então, por que mostrar esses dados? Qual a intenção do autor? A intenção, pelo que o livro argumenta, não é provar causa e efeito. É desafiar uma ideia muito comum, aquela de que a religião é essencial para a moralidade e para a sociedade funcionar bem. Ah, entendi. Mostrar que não é bem assim. Seguras. E o Brasil, que é muito religioso, mas enfrenta problemas sérios de violência, desigualdade e corrupção, serve como um contraponto. Tipo, olha, não é automático, mas religião não significa, necessariamente,
uma sociedade melhor ou mais ética. Faz sentido. É para provocar reflexão usando dados comparativos. Exatamente. Mesmo que não sejam dados causais, eles questionam uma narrativa estabelecida. Ok, então resumindo nossa exploração de hoje no livro do Jorge Guerra Pires, o analfabetismo científico vai além da falta de informação. É uma carência de pensamento crítico, uma tendência a colocar a crença acima da evidência, a aceitar sem questionar. E, segundo o autor, isso pode ser alimentado por certas visões religiosas e traz consequências sérias para a sociedade, como ficar mais vulnerável à desinformação e dificultar debates racionais. Exato. E para a gente pensar que aquela pergunta do Steven Pinker, que o Pires também traz, essa irracionalidade toda que a gente vê por aí, incluindo o analfabetismo científico, é um defeito de fábrica nosso, do ser humano? Ou será que é mais uma falha na nossa educação, na nossa cultura, que não nos dá as ferramentas certas para pensar? Lógica, probabilidade, ceticismo. Pois é. Pensando em tudo que a fonte trouxe, o que a gente precisaria fazer para ter uma sociedade mais crítica, mais racional, mais preparada para a ciência e para os desafios complicados que a gente tem pela frente? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.